Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Boa noite? Boa noite! Pô, aí sim, aí sim. Estamos aqui na segunda edição da segunda temporada, segunda edição da segunda temporada do Poesia Serve para Isso, cara. Já chegamos à segunda temporada. E aqui no Terraço Baldio, em São Gonçalo. E hoje a entrevista está muito bacana, o bate-papo literário está muito bacana, está profundo. Vou receber aqui o poeta Édipo Ferreira, autor de Ossário pela editora Sete Letras e Ponta da Areia pela editora Macondo. Fica aí, ó. E já sabe, né? Segue a gente, dá aquele like, toca o sininho e vamos que vamos. Porque poesia serve para quê? Isso! Édipo, muito bom ter você aqui no Poesia Serve para Isso. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Tem o quê? Tem uns 10 anos, mais ou menos? 17 anos. 17 anos. Eu já era velho, ele era novinho, ainda é novo, né? Então, assim, e foi uma surpresa muito grande quando eu vi que você lançou o seu primeiro livro, que é o Ossário, né? E depois veio o Ponta da Areia, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E eu já vou começar com a pergunta que a galera fala assim, não, você não começou com a pergunta, que às vezes eu deixo para o final, faço na metade. Mas já vou lançar para você. Poesia serve para quê? Bom, antes de responder essa pergunta difícil de ser respondida, eu quero agradecer por estar aqui, agradecer o espaço, Terraço Baldio, agradecer pelo convite. E, bom, Rômulo, no mundo que caminha cada vez mais para a mecanização dos nossos corpos, das nossas mentes, de tudo, um mundo de produção de textos e imagens em que nós não precisamos de muito esforço cognitivo para decodificar essas imagens e textos, a poesia é algo totalmente inútil. 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 Ela não se encaixa nesses parâmetros que alimentam o mundo. Se ela está se preocupada com a produção de saúde, em muitos sentidos, né? Com a produção de saúde, desenvolvimento de subjetividade, ela é totalmente inútil no mundo tal qual é organizado atualmente. Mas, assim, inútil no sentido de você acha que ela não serve para nada mesmo, a poesia não serve para nada. Ela serve para enfrentar. Então, ela é inútil no sentido de que ela não cabe. Ah, ela não cabe. Ela não cabe nessa correria, nessa liquidez toda que nós vivemos hoje em dia. A poesia, é claro que eu estou aqui sintetizando muita coisa, mas ela é da ordem da duração. Então eu fico um pouco espantado com pessoas lendo 100 romances ao ano. São pessoas ousadas. Um livro de poema, para mim, eu demoro muito assim, para finalizar. É mesmo? Por causa da releitura, ou seja, uma coisa durável, né? A literatura, a poesia especificamente é um objeto estranho nesse sentido da duração. Interessante. E por isso não cabe a velocidade. Eu fico um pouco, enfim, constrangido com essas listas e esses números. Mas... Rapaz, eu li os seus 2 livros, né? O Ossário e o Ponta da Areia. E eu vi que a sua poesia, ela parece que ela nasce de uma tensão e uma permanência. Você aborda
sobre restos, ossos, travessia, entendeu? Violência histórica. Eu achei muito interessante os poemas seus, que você narra essa questão da guerra também. Como que você percebeu que essa imagética do resto, daquilo que fica, seria assim, o tema central assim, da sua poesia? Eu não sei. Não sei de onde isso surgiu. Eu tenho desconfianças, né? Porque ela se repete no segundo livro. É porque há uma força estética na violência que me interessa. Não me interessa reproduzir a violência, mas há uma força ali estética que me interessa bastante. Você utiliza, de repente, essa força estética no poema como uma questão de denúncia, como uma questão assim de... que as pessoas não esqueçam de uma determinada situação? Seria essa forma que você vê, ou simplesmente, digamos assim, a plasticidade mesmo da coisa em si, né? do grotesco, do... Tenho isso que você está falando assim, de uma denúncia e memória, está tudo ali, mas isso não é o que me motiva a escrever num primeiro momento, é a plasticidade. E óbvio, assim, eu procuro, por meio da maneira com que eu organizo essa matéria, a palavra, né, especificamente falando, para dar a ver essas coisas, essa violência, os ossos que você falou, aí sim para que isso seja interessante para o leitor, né, no sentido de convidá-lo a se demorar nessa imagem. Porque se eu digo de qualquer forma, se eu digo de uma forma apressada, o jornal, o antropólogo, o jornalista, o sociólogo já fazem isso. Entendi. E como é que você chegou a isso? Suas referências literárias, qual foi o autor ou autora, ou de repente o livro, né? Porque muitas vezes é interessante, a gente pode começar a escrever poesia não pela poesia, né? De repente o livro, aquilo que te fez, te imbuiu dessa coisa de ser poeta, né? De escrever, porque todo mundo escreve poesia, já falei isso aqui várias vezes. Todo mundo escreve, todo mundo tem. Mas assim, ser poeta é uma missão um pouco mais árdua, né? É uma missão mais árdua, você carregando essa pecha. Qual foi a sua referência que te trouxe para esse universo? Eu concordo muito com você no sentido de que o ser poeta eu descobri há muito tempo. E eu só publiquei em 2022, né? Eu já tinha bem mais do que 30 anos. As pessoas estão começando a me perguntar isso, eu estou tendo que ir lá e pesquisar, porque eu não pensava nessas coisas quando eu me tornei poeta. Mas desde muito pequeno, ela vem de uma relação com a linguagem, que, insisto, a minha matéria é a palavra. E aí, na minha infância, eu nasci longe de livro, longe de biblioteca, numa infância materialmente... Tive uma infância materialmente precária, a infância e a adolescência. Por outro lado, eu fui exposto a uma literatura que me chegou pelos ouvidos. A minha mãe me dizia coisas, assim, ditados e frases, ela tinha umas construções linguísticas que me faziam me deter naquilo, e ter um tempo de duração para tentar decodificar. Ao mesmo tempo, eu tinha dois tios também, no mesmo quintal ali, que eles ficavam fazendo uma disputa de rima, uma batalha de rima. E eu lembro que aquilo era muito sofisticado, porque eles eram cada um com um violão na mão e... Tipo repente mesmo? Tipo repente, e tinha que vencer o outro. Então ele tinha que ter uma técnica muito boa para vencer o outro e convencer a plateia de que ele era o vencedor. Então você via nessas coisas que minha mãe dizia, em algumas frases, alguns ditados, nessas rimas que meus tios faziam, um apuro técnico na palavra. Havia uma coisa ali que me chamava muita atenção e que me fazia ter essa relação de estranhamento com a linguagem. Aquilo, quando minha mãe falava essas frases, esses ditados, e os meus tios faziam suas rimas, ali ficava estabelecida uma relação com alguma coisa que me fazia me deter, que me chamava a atenção, que era uma questão puramente da linguagem. E esse encantamento por esse momento de estranhamento com a linguagem, enfim, é uma coisa que eu carrego até hoje. Que bacana. Vem daí. E autor? Poeta ou poeta?
Aquele que te pegou assim, te sacudiu, que você falou assim, nossa. Então, não vem essa minha relação de estranhamento com o mundo, que aí também a gente vai deslizando um pouco. Não vem... É óbvio, eu amo a poesia, mas eu tenho muita referência que não vem da poesia. O pintor belga James Ensor, por exemplo, é um que eu me inspiro muito, assim, aquilo me ajuda, alimenta as coisas que eu escrevo. Mas na juventude, no início da juventude, eu tive contato com Água Viva da Clarice e foi... A minha vida mudou a partir daquilo ali, que foi uma expansão dessa experiência que eu acabei de relatar com a minha mãe, com os tios repentistas ali. A Água Viva da Clarice foi algo arrasador, no melhor sentido da coisa, na minha vida. Assim. Profundo. Profundo demais. Bacana, rapaz. Vamos lá. Rapaz, Ossário, esse seu livro, eu li ele numa porrada. Você falou que você tem essa relação com o livro. Eu quando eu mergulho ali numa obra, eu vou, né? Já falei aqui, teve o livro aqui de um grande amigo meu, o Rodrigo, que você conhece, o livro de contos dele, que eu li em 2 dias, assim, numa porrada também. Então, quando eu mergulho, quando eu me conecto, eu achei, assim, um estilo parecido até com o que eu escrevo, você sabe, né? Você, assim, você trabalha a memória como se fosse uma exumação, tô certo? Ou foi muita viagem da minha cabeça? Então, assim, cara, escrever para você é uma forma de você desenterrar aquilo que é história e a vida tenta soterrar? O momento que você está escrevendo ali, você está querendo manter aquilo ali vivo. É um processo de, eu diria mais um funeral digno a essas coisas, de encaminhar de maneira digna essa violência, o trauma, Sim. Tratar isso de forma digna. A poesia me dá essa possibilidade, eu acredito muito nisso, porque a escrita do livro, eu passo por um luto ali pessoal muito forte. A gente está num contexto de pandemia, em que a morte está imperando no mundo e no Brasil. O Ossário foi desenvolvido nesse período. Foi nesse período. Uma relação muito complicada com a questão da vacina, um desrespeito aos mortos muito grande no período. Então, é uma forma de tratar isso com alguma dignidade, a poesia. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para a produção aqui a capa. Você encontra em todas as livrarias, né? Tá em bastante livraria. Aí, ó. Então, o Ossário, ele tem imagens fortes. Eu estava conversando ali com você ali nos bastidores ali. Ele tem imagens muito fortes. Como eu falei no início, né, a sua poesia é muito imagética, né? Ela é muito visual. Ela tem assim uma linguagem que não é assim tão abstrata, como as pessoas acham que a poesia ela tem que ser abstrata, não, enfim. Mas você traz isso muito para o leitor ele consegue ler a sua poesia e ver o que está escrito. É assim como que eu achei interessante. Então, o que, assim, essa matéria física da morte oferece à sua poesia que uma abstração não daria. Essa é boa. Pode repetir? Ela é boa. Pede. O que essa matéria física da morte que você coloca, né, nessa questão da imagem na sua poesia, o que ela traz para ela que uma abstração não traria. Uma poesia abstrata não conseguiria desencadear ou digamos assim, ou mostrar, né, a forma que você traz, né? O Ossário e o Ponta da Areia, a poesia, a questão vocal, sonora, ela é muito importante, né? Porque você pode não escrever um poema e confeccionar um poema, fazer um poema que você pode falar, né? Eu mesmo citei minha mãe num processo oral, meus tios também no processo oral ali da rima.
A poesia, no meu caso, essa tem sido uma investigação da imagem, imagética. Né? Inclusive, às vezes eu tenho dificuldade em recitá-la porque ela é da ordem da imagem. Então a questão gráfica para mim é muito importante. Essa mancha gráfica no papel ali é uma questão importante. E pode ter, como eu te disse, o James Ensor, uma série de pintores, eles influenciam muito. Então de eu pensar o poema como um quadro. Um quadro por onde o leitor ele pode entrar por várias eu captei, vias. né? Você conseguiu. Isso é legal de, enfim, ouvir. Né? Muito bacana. Você falou ali que você não ia ler do Ossário, né? Depois a gente, quando chegar no Ponta da Areia, eu passo, mas por que você não leria um poema do Ossário? Eu falei que ia te fazer essa pergunta, rapaz. Por quê? Porque eu não leria nem do Ponta da Areia. O trauma está aí, o mundo com suas diversas formas de produção, de mecanização, doença, então trauma histórico, enfim, é difícil viver. E eu tento encaminhar com dignidade o trauma, a violência, ao escrever. Depois disso, acho que eu já fiz, sabe? Então, você já dá o... então já é passa difícil. A bola. Eu não abro de novo essas coisas, não. Deixo isso para lá. Mas é óbvio que eu vou ler, Romulo, fique tranquilo. Não, vai ler. A gente vai chegar no Ponta da Areia agora. Aí, ó. Eu falei do Ossário, né, que ele é muito terra, né, ele tem essa coisa. Eu até falei que você lendo, parece que você consegue sentir. É interessante a gente fazer essas análises, né, porque a literatura, muita gente que lê, bons escritores que conseguem colocar isso na literatura, como cheiro, né? Gosto, textura. A literatura ela tem isso, ela trabalha dessa forma na nossa mente, né? Quando a gente está lendo, né? Quando a gente está imaginando. Então me veio muito isso no Ossário. Agora o Ponta da Areia, ele já é água, né? Já é mar, né? Já é uma coisa que é mais travessia, né? Esse livro foi lançado quando? No ano passado. Ano passado. Não tem nem um ano ainda. Então, assim, o Ossário é terra, chão. Como surgiu esse deslocamento, assim, do chão pro mar, assim? Você escreveu esse livro aqui, que é bem forte, bem pesado. Você falou que foi na época da pandemia. E depois você veio com Ponta da Areia, que tem poemas muito fortes também. Mas já é direcionado por uma coisa mais de atravessamento, né? Sim. Se eu tivesse que fazer uma sinopse bem curta, isso soa bem tautológico, né? Mas enfim, uma sinopse curta, eu diria que eu estou ali contando uma versão, uma possibilidade estou tentando contar a história das travessias dos corpos comercializados para as Américas e eu tento ali pensar o Brasil. E, de novo, eu tento então encaminhar isso por meio do que eu estou tentando chamar aqui de imagem, mas você falou muito bem agora, tem cheiro. Então o processo de estesia, para mim, ele é muito importante no que eu tento escrever. Então eu não escrevo para os olhos do leitor apenas, também para os ouvidos, que é talvez o mais óbvio em se tratando de poesia. Do lance do tom, né? Então, para os olhos, para os ouvidos, então, tentando trabalhar a sinestesia, né? Pensando as muitas possibilidades de estesia. Então, vou encaminhando em pequenos flashes cenas dessa travessia e da chegada aqui na Terra. Chega à Terra também, mas passa pelo mar por conta dessa chegada, né? Dessa zona fronteiriça, desde o lugar de embarque para o desembarque. Ele tem essa questão da ancestralidade também. Sim, sim. E essa linguagem que você usou, eu percebi que você usou uma linguagem um pouco diferente na questão técnica da escrita, né? Você já usa uma estrutura de texto mais livre. Isso tem a ver com essa coisa dessa... Isso foi proposital mesmo? Você pensou nisso? Tem a ver com essa coisa da liquidez, da coisa de que o mar leva, essa viagem toda?
coisa da minha cabeça ou você pensou nisso? Não, você está tocando em pontos que são muito importantes para o meu trabalho. Quando eu, por exemplo, Ponta da Areia, os temas, as questões estão ali, mas o que eu penso para escrever, Romulo, assim, antes de pensar o mar, eu penso em dinâmicas. Então, é a abstração, aí a parte abstrata dessas dinâmicas de deslocamento. Então, como é que eu vou deslocar a mancha gráfica ou a palavra nesse quadro branco que eu tenho para formar uma imagem? Então, são essas questões mais abstratas no primeiro momento que me tomam para que eu, a partir daí, trabalhe. Bacana. Já que falamos do Ponta da Areia, vamos fazer uma leitura? Tô conseguindo fazer ele ler a poesia dele. É um poema livre, é importante dizer isso, né? E ele é numerado, sequenciado. Sim. Então... E encontra também nas livrarias também? Nas livrarias, principalmente no site, né? Porque essas editoras têm um site lá onde... Editora Macondo, Editora certo? Macondo. Editora Macondo. Editora Depois eu vou Macondo. mostrar para vocês aí. Então vou ler alguns flashes aqui, tudo bem? Beleza, fique à vontade. A cabeça fica em terra, não parte do mar a nota azul soprada no osso. Não soubemos a canção tocada em nossa flauta vértebra, qual peixe de nós faria alimento no ventre d'água. Erguer a foice é santo, ofício descer a cabeça, porque nos doem os dias, as horas dormidas em cima do açúcar, deixaremos chão para trás, sumindo na macega, em direção aos vivos. Despertar com tua cabeça entre as mãos, o dia ardendo na lâmina do arado, aqui o telhado resiste à queda das frutas onde, reluzindo no breu, perdemos leite, água e sal. Oi? Deixa eu mostrar também o Ponta da Areia, vou mostrar aqui para a produção, a capa. Capa belíssima. Quem produziu essa capa? Foi o pessoal da própria editora. Da própria né? editora. Muito bonita. Tá aqui, ó. Ponta da Areia, tá bom? Pela editora Macondo. E a gente tá... Esse processo de criação. Eu estava falando ali que você tem uma questão com a música também. Esse processo de criação. Como se dá essa lapidação? Eu, às vezes, eu costumo... Cara, tem um cantor que eu amo, eu acho que eu já falei isso aqui, que é o Leonard Cohen, que eu ouvi Leonard Cohen, eu paro, pego alguma coisa e escrevo alguma coisa. Aquilo ali já me traz essa catarse, né? E como que se dá essa sua lapidação? Ela tem um processo de pesquisa, você falou que você pensa bastante, né? Como foi a questão da estrutura, né? Do texto. Do Ponta da Areia, você tem uma pesquisa, ou você, quando você cria, já vem aquela coisa assim, tipo, inspiração. Inspiração vem de onde, né? Como já dizia, né? Pedro Luiz e a parede. Como é que se dá essa sua questão? Eu gosto de perguntar isso porque as pessoas têm essa curiosidade, né? Pô, você escreve poesia, e aí? É assim de repente? É fragmentos? É pesquisa? Como é que você faz? A pesquisa ela acontece e eu não faço uma pesquisa, insisto, como se eu fosse um sociólogo ou um antropólogo. O processo histórico, ou processos históricos estão bem evidenciados ali nos livros, Sim, né? eu percebi isso, por isso até que eu perguntei sobre pesquisa. Mas o que me interessa é como organizar essa matéria, que é a palavra, que são as referências que estão ali. Então essa pesquisa vem de coisas abstratas. Dessas dinâmicas que eu falei, de travessia, de pensar como é que é isso, como é que é balançar. Interessante isso. E eu vou mais por aí do que necessariamente um tema específico. E uma questão que é importante, porque eu fico dividido também entre enfim, o que os manuais dizem, né, no sentido de
Há o gabinete, o nosso escritório, em que a gente senta e precisa organizar a matéria, lapidar, burilar, e tem o sopro, né? E o sopro eu não sei de onde vem. A inspiração, ela vem, e depois eu vou tentando ali na mesa tentar encaminhar. Mas ela vem de lugares muito improváveis, de canção que eu estou ouvindo, ainda que eu esteja num tema, né? Eu tenho um projeto ali, mas eu procuro sair do tema no sentido, quanto menos palpável para mim, mais eu consigo criar. Vem disso. Interessante que a gente estava falando que a sua poesia ela não é abstrata, ela é imagética. Mas antes dela se tornar imagética, ela passa pelo abstrato, né? Uma abstração radical, eu diria. Total e... Muito bom. E essa sua experiência com a tradução de Martín Gambarota, né? Que é um poeta argentino, Um poeta não é isso? argentino. Ela deixou marca na sua dicção poética? Não. Não? Não. Porque foi um exercício, o exercício da tradução, o exercício de alteridade, que é legal, né? Assim, é legal, é interessante. Foi interessante eu fazer esse exercício da tradução. Eu traduzo coisas só para mim, geralmente, para justamente aprender modos de dizer diferentes. Então, saber outra língua é uma coisa que eu vejo muito claramente, ajuda muito a quem escreve, porque... Eu fico ali tentando dizer de um modo diferente, que não fique abstrato para o leitor, mas que fique, por exemplo, uma sintaxe diferente. E o espanhol ele tem umas coisinhas ali, até de palavras, que eu pego e vou tentando criar a minha sintaxe. Então, traduzir o Gambarota foi muito importante para esse processo de uma língua que é diferente da minha. Embora o espanhol fique ali, se pareça, né, muito mais do que o alemão, por exemplo, para citar um exemplo, claro. Mas ele tem as diferenças que o espanhol apresenta para o português, elas são muito ricas para eu sair dessa língua portuguesa e criar, empilhar as palavras de uma forma diferente. Então foi assim, nessa tradução do Gambarota, que saiu numa plaquete digital, num projeto bacana do Lucas Ferreira, que também é poeta, né, pela editora Fictícia, que é uma provocação maravilhosa. E a minha própria pesquisa lá no mestrado, né, pesquisei a Marília Garcia, que não tem muito a ver com o meu projeto poético, mas que alimentam assim o meu repertório de procedimento, e o principal deles que é essa sintaxe diferente da que eu estou utilizando agora para me fazer claro. Entendi. E você foi estudar lá em Mar del Plata, né? Isso. Mar del Plata, Argentina. Isso. Como é que foi essa experiência? Porque a gente sabe, né, cara, que a questão do racismo, né, na Argentina é uma questão histórica, né? E como é que foi essa sua experiência? Você sendo negro, estudando na Argentina, como é que foi isso? Foi uma experiência, por exemplo, eu vi uma pessoa negra que era norte-americano, um rapaz, e não havia, né? Eu não tinha mais pessoas negras. Isso foi realmente... Eu moro no Rio de Janeiro, isso não é comum para mim. E essa experiência eu tive lá. Isso foi uma experiência radical, né? Do Édipo enquanto sujeito no mundo. Mas o que foi mais radical, Rômulo, não foi a questão racial, foi uma questão de saudade do meu país. Eu jamais pensei que eu fosse sentir isso, que o período foi curto, de 6 meses, 7 meses, mas eu senti falta do subúrbio. Eu senti muita falta do subúrbio. Então, essa questão cultural, eu senti de verdade mesmo. Podrão da esquina. Sim, eu senti muita falta e eu quis retornar. Assim, senti muita falta do subúrbio e do meu país. A questão da universidade, eu acho que é uma questão importante de dizer, porque eu estudei teoria da literatura lá com 2 professoras incríveis, que foi assim, foi muito enriquecedor. Mas eu senti muita saudade do subúrbio. Saudade de caminhar pela Feira do Alcântara. Umas coisas assim.
Você falou isso ali, né? Pô, Sim. senti saudade da Feira do Sim, Alcântara. feira. Olha, o cara, pra sentir saudade da Feira do Alcântara, tem que ser muito raiz, muito nacional mesmo. Sim. É isso, meu caro. Então, tá, vamos lá. O que a poesia, para você, ela pode fazer diante dessa barbárie que a história insiste em repetir, meu caro? Porque a gente vê ditadores atrás de ditadores surgindo, essas guerras estúpidas, as questões sociais que a gente enfrenta no nosso país, né? O que a poesia ela pode fazer, ao seu ver, para essa situação? A poesia pode encaminhar a questão do trauma, da violência, da barbárie de uma forma digna e complexa, que é uma forma com a qual eu acredito que ela deva ser tratada. Então, porque ela está endereçada ao intelecto, sim, para que a gente pense essas questões, mas ela se dá de uma forma diferenciada. E é isso que me fascina na literatura. Ela pode encaminhar essas questões com dignidade, com respeito à memória dos mortos, com respeito a quem passa por essas violências, enfim. A literatura ela dá uma dignidade para a vida e para essas questões. Bem, pessoal, a gente está encaminhando para o final, né? E antes, assim, muito obrigado pela sua presença. Esses 2 livros aqui estão nas editoras, estão nas livrarias, tá? E Ossário está na livraria, né? Pelas 7 letras. E você pode conseguir o Ponta da Areia na editora Macondo, pelo site. Meu caro, o que, assim, vamos lá. Você gostaria que permanecesse no leitor, né? Que atravessasse essas 2 obras. Após o leitor ler essas 2 obras, o que você gostaria que permanecesse no leitor? Porque é uma mensagem, né? E que mensagem você gostaria que ficasse para os leitores e para as leitoras? Que os leitores e as leitoras eles têm a liberdade de entrar e sair dessa obra. Porque a mensagem está ali, né? Você falou que eu não sou abstrato, então eu vou confiar em você. E ele tem a liberdade de entrar nessa travessia e passear por aí com liberdade. E dar liberdade ao leitor, acho que é outro aspecto dessa dignidade que eu procuro. Porque muita gente contribuiu para isso, Rômulo. A pessoa fez a capa, uma artista do Ossário, Sim. é a Catarina Costa, que é uma grande poeta, grande amiga. Capa muito bonita. Então há uma série de pessoas trabalhando, o leitor é uma pessoa que trabalha também aí. Então acho que a liberdade, estar presente ou ser uma possibilidade, enfim, eu considero um aspecto interessante. Eu gostaria, enfim, me despedir aqui, agradecendo de novo a equipe técnica que está aqui para que isso aconteça, o espaço, seu convite. E dizer, Romulo, que quando você faz a pergunta assim de a formação, de onde o livro, o evento Uma Noite na Taverna foi um desses eventos, aí já na juventude, que eu falei da adolescência, a infância e a adolescência. A Noite na Taverna, organizada por você e pelo Rodrigo Santos, foi um evento formativo na minha vida muito importante. Muito importante mesmo. Então ali eu fiz esquetes, apresentei esquetes, ali eu ouvi e vi muita coisa, então foi um espaço de formação, porque depois eu fui fazer letras, mas foi muito depois. E eu, enfim, aprendi muita coisa ali e aquilo ali faz parte da minha formação mesmo. Eu faço questão de citar o Reinaldo Dutra como um grande educador na minha vida, não só professor, educador. Uma Noite na Taverna, assim, de uma educação estética e de diversas ordens. Eu tive contato com Carlos Orfeu,
com Grande poetas Carlos que Orfeu. Em saíram breve dali. eu quero outros você foram... aqui, hein, Carlos Orfeu. A Noite na Taverna foi formativa de modo contundente na minha vida. Eu queria te agradecer por isso. Eu que agradeço, porque nada acontece, senão um evento não acontece sem público, não acontece sem artistas, enfim. Pessoal, Édipo Ferreira. Sim. Agora... Valeu, meu cara. Obrigado. Tem uma foto ali? Foto. Foto.